Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Mete o Papo com o Clube do Erro. Não, você não ouviu errado. Esse programa é uma junção do nosso Clube do Erro com o Tinder. Então entra e fica muito à vontade, porque aqui a gente vai continuar lendo e debatendo histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, dessa vez focadas em relacionamentos e dates. Spoiler! Se nossa opinião não demete com a sua experiência, tudo bem. A gente vai errar. Afinal, se a gente não errasse, que moral a gente teria, né? Eu sou a Agnes Brista. Eu sou a Nina Tonsic. Eu sou a Ana Ricari. E vamos estar com vocês toda semana aqui no YouTube do Tinder Brasil e na playlist do Clube do Erro, na sua plataforma de áudio preferida. A convidada de hoje é ela, que veio da Bahia para viver tudo que você pode imaginar nessa cidade maravilhosa. Tá? É a maior inimiga dos macacos, que vai do hospital direto pro Copacabana Palace, que fica maravilhosa com um vestido de gala ou com um pedacinho pequeno de pano, rainha do glamour e do perrengue, Cecília Senhorinha! Oi, gente, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada por me receber. Bem-vinda! Eba! Tô animada. Você realmente é uma personagem maravilhosa da gente ter aqui, uma amiga querida, mas que vive o erro e o glamour ao mesmo tempo. Nossa, amiga, eu vivi muitos erros na minha vida. Caramba, né? Eu amo muitos isso. erros na É. minha vida. Sinceramente, vamos debater. Que match bom, gente, que match bom. E dá pra ser glamurosa e errar. É Muito. isso. Eu amo que, tipo, o Instagram da Cecília, deem uma olhada, inclusive, é, assim, lindo. São umas coisas lindas, uns vestidos longos, uns pilares, sabe? Umas coisas lindas de morrer. E aí você vai no Twitter dela e é tipo assim... Sim, como é que fala, meu Deus? Quando a pessoa é totalmente desequilibrada, não isso. Mas quando ela é totalmente... Como é, cara? Quando a pessoa não tem... Paradoxo, é isso ou não? Não, quando ela é totalmente... Dicotomia. Não, quando ela é quebrada em mil. Multifacetada. Sim, eu sou totalmente fragmentada, multifacetada. São as melhores pessoas. Como é que é você isso. lida com o erro? Cara, eu já tomei pra mim que assim, a gente vai errar muito na vida, eu já errei, continuo errando, eu só abraço, entendeu? E é isso, vamos seguir em frente, tentar não errar, mas a gente vai errar e isso também faz parte. Eu acho que faz parte. Não ser respondendo humano. sempre com glamour ao erro e tá tudo certo. E às vezes também não, vai que a gente também fez umas merda e fala no outro dia, pô, que merda, mas vamos deixar no passado. Vida que segue. Vida que segue. Amo, amo muito. Gente, vamos lá, né? Antes da gente começar, é sempre bom pedir pra você não deixar de seguir a gente nas redes sociais. @AgnesBrista. @Nintonsic. @_ Ana Ricari. E @Cecília Senhorinha. @Tinder Brasil e, claro, @Clube do Erro, pra não perder nenhum desses nossos novos episódios. E aí, tá começando mais um episódio de Match Papo com o Clube do Erro. Vamos dar nosso match? Bora. Bueno, antes da gente ir para as histórias dos nossos ouvintes, a gente tem que conhecer um pouquinho mais do nosso match, né? Então, Ceci vai trazer uma história dela! Cara, eu parei um tempo pra pensar nessas histórias, porque eu já errei em tantas que eu tive que pensar. A gente tava falando sobre, enfim, relacionamentos passados. Quando eu terminei o meu primeiro, que eu fui tentar me relacionar um pouco depois, porque assim, antes dele eu nunca tinha praticamente beijado na boca, assim, acho que beijei na boca 2 vezes na vida. Menina, Morria de jura? medo. Amiga, trauma, mano. Morria de medo de me relacionar, porque, nossa, muito bullying no colégio, eu achava a pessoa mais feia do mundo. Eu tinha muito medo de ser, não renegada, mas de ser... Qual que é a palavra certa? Rejeitada? Rejeitada, porque eu já era muito rejeitada, então eu ficava, gente, eu não vou ser rejeitada de propósito, assim. Se for a vida me rejeitando, tá ótimo, de propósito, vamos deixar pra lá. E aí conheci esse bofe, a gente namorou 1 ano e pouco. Quando a gente terminou, aí que eu comecei a meio que me entender e entender os processos ali comigo, eu conheci um menino. Isso depois de já tentar conhecer um monte de gente, tá tudo errado, ser horrível, eu conheci um menino que era muito legal. Uhum. Ele era um fofo, assim, que parecia que eu tava dentro de um filme, dele me puxar pra chuva, me beijar e me girar, e aquilo era muito novo pra mim.
aí ele foi me tratando bem, a gente saía e era tudo muito lindo. Realmente, parecia que eu tava num conto de fadas. Só que eu não consegui reagir àquilo. Ai. Pra mim era como se fosse algo, gente, o que tá acontecendo? Eu não consegui processar. E aí eu tava tentando me forçar a gostar dele. Ele era uma pessoa amável, assim, perfeita. Mas eu tava tão incrédula que aquilo tava acontecendo que eu não conseguia gostar dele. Sabe quando alguém te dá tudo que você quer e aí você fica, ai, que merda. Eu gosto de quem tá me maltratando, me tratando que feito lixo. E aí, enfim, eu não consegui também falar pra ele, tipo, ser sincera, falar, poxa, você é muito legal, eu me divirto com você, mas eu não tô conseguindo gerar um sentimento por você. E aí eu só meio que sumi. Tipo, eu não consegui falar, eu não consegui dar uma satisfação. A gente tava se vendo super, conversando super, ele tava super se declarando, eu não gostava muito de mim, e eu só sumi, assim, eu não falei nada, tadinho, ele me levou um dia assim pra casa, e aí se declarou a beça, eu, ai, poxa, que legal, obrigada, tô me gostando de você. E aí sumi. Ai, meu Caramba. Deus. Calma aí. Então, se você fosse formular a tua pergunta, tipo, eu errei, hein? Ah, então, eu errei Eu errei. Eu já respondi. Bem-vinda ao Clube do Erro, só no Mas eu crédito. errei, assim, em não ter falado pra ele, assim, não ter explicado que, tipo assim, eu não tava preparada. Eu tava muito traumatizada ainda nesse meu primeiro relacionamento. Eu tava tentando me relacionar, mas como eu realmente não entendia o que era um relacionamento saudável ali, com uma pessoa que tava disposta, poxa, a me entregar o mundo, eu não soube o que fazer com aquilo, sabe? Eu não fiquei descaralhada assim na cabeça. Fiquei totalmente descompensada. E aí eu errei muito em não ter falado pra ele, assim, poxa, tô tentando, mas não tá dando aqui. O que eu faço? É Cara, boa preciso pergunta. falar sobre o medo da felicidade. Total. E também da autopressão de agarrar a felicidade quando ela vem. Porque não necessariamente você nutriria um sentimento para essa pessoa. Porque não é simples assim. Não é tipo, porque me trata do jeito perfeito, então eu sinto o sentimento perfeito para essa pessoa. Sim. Não, não é. E como lidar com isso de entender que as pessoas não precisam ser horríveis pra gente não. Porque eu apontei Por pra. que você apontou Ai, pra foi mim? ruim, Eu sou horrível. eu vou explicar o que é. Caraca! Eu acho que é a Ana que me falou isso. Que a pessoa não precisa ser uma pessoa horrorosa pra gente querer terminar. tá. A pessoa não precisa ser uma É pessoa verdade. horrorosa pra gente querer ter. Eu vou usar o querer terminar, porque nesse caso também é um término de um tipo de relação, não. Sim. Então a pessoa não precisa ser horrorosa pra gente querer terminar. É só não Você só pode simplesmente não querer essa relação agora. Mas eu entendo o medo de dizer um não pra uma coisa muito feliz, que poderia ser, parece muito feliz, a priori. Mas a verdade é que você tava ouvindo o seu coração nesse sentido. E você ia se forçar a nutrir um sentimento. Pô, muito difícil. Relacionamento é razão e emoção junto. É por isso que o negócio desanda. Eu queria só fazer uma observação, que eu acho que é a primeira vez que a gente recebe uma história que a pergunta vem, eu errei muito. Errei pouco. Porque ela já tá meio implícito, assim, na pergunta dela, que ela se achou considerou errada, entendeu? E eu concordo. Não, eu sei, eu fui muito errada, assim. Mas Hoje em dia, olhando, Mas sabe o que é o que você falou? Eu acho que a gente, né, a gente tem muito costume, às vezes, quando a gente começa a se relacionar, a gente não sabe o que a gente tá fazendo, a gente aceita muita coisa ruim. E aí a gente termina, e vai tentando, e aparece coisa ruim, a gente tá ali ainda tentando se entender, e aí aparece alguém que quer te dar tudo, assim, alguém muito legal. Mas aí você se assusta, às vezes. Eu acho que, tipo, quando é alguém muito legal, que tá querendo realmente, pô, construir algo legal com você fica, peraí, calma aí, eu não tô acostumada com isso, é algo muito novo pra mim. E aí eu entrei realmente em parafuso. E eu gostava de sair com ele, gostava de ter momentos com ele, mas eu não conseguia nutrir um relacionamento sincero. E eu tinha medo de falar pra ele, porque eu acho que de alguma forma eu tinha medo de machucar ele. Claro. Porque eu entendi que ele tava gostando de mim. Mas eu sinto que eu errei em também não ter falado, porque de qualquer forma eu machuquei ele. Então. É verdade. Sabe? Porque é claro que cabe caraca, você é demais, mas eu não tô pronta nesse momento. Sim. Mas essa história é tão bonita pra mim, porque ela vem num lugar de, sim, você errou, mas olha como o erro tem uma humanidade por trás.
Claro que o ponto de vista desse menino foi, poxa, caraca, ela nunca mais falou comigo, não. Mas tem uma pessoa e que tem sentimentos. E é isso que a Agnes falou. Acho que você não errou em ouvir os seus sentimentos. Você não estava pronta, você vai se forçar. O que você vai fazer? Você vai se forçar a gostar de uma pessoa é praticamente impossível. É uma furada até pra própria pessoa que queria ser gostada, mas ela quer ser genuinamente gostada e não gostada forçada. Não gostada. Porque isso é ruim pra ela. Então, assim, é tão humano o que você passou, de tipo assim, você, claro, também é humano a gente ter medo da nossa própria felicidade ou justamente, né, se auto-sabotar nesse lugar. Que é, caramba, eu aprendi que o amor é assim. E isso é ruim. Tipo, o amor é eu ser rejeitada, ou eu ser cobrada, ou eu me sentir mal. O amor é esse, porque eu tenho essa referência de amor. E quando vem um outro amor, a gente se sabota falando... Que isso? Que amor é esse? Esse não é o amor que eu tô acostumada, portanto não é o amor. Tipo, ué, como assim você me trata bem? Eu achava que era do outro jeito, assim. E isso não vem só de relacionamento, vem de família. Às vezes você recebe um amor da sua mãe que é frio, que é estranho. Você recebe um amor quente e você fala, não gosto assim, sabe? Então, é uma coisa a se olhar, né? Porque eu espero que é isso. Depois você tenha vivido amores bonitos e que você entende que você merece isso. Porque passa por aí, né? Ah, mas o pior é que eu recebi um monte de amor ruim depois, é isso que me pegou. Talvez porque a gente também procure amores confortáveis, porque você se confortou no ruim. E porque o processo dessa compreensão não é linear também. Sim. Tem um livro da Bell Hooks que é o Tudo Sobre o Amor. E ela fala exatamente sobre essa explicação que a Nina deu. Que o amor que a gente constrói nas relações românticas tem tudo a ver com as relações familiares, que são as primeiras referências de amor que a gente tem. Sim. Então, quando a gente vem, por exemplo, de uma família disfuncional, de uma demonstração de afeto que é um pouco, digamos assim, torta dos seus pais, por exemplo, como os exemplos da Nina. Mais nova, né? A Cecília começa a história contando: eu não queria me relacionar com as pessoas porque eu tinha medo da rejeição das pessoas. Então, às vezes, são pares. São amigos no colégio. E aí, eu acho que é sobre isso, assim. Essas construções de demonstrações de amor constroem a nossa perspectiva de amor que a gente vai esperar dos outros. E eu acho importante fazer esse parêntese sobre uma análise de gênero. Que é a construção de amor e afeto que a gente espera, geralmente masculina, falando de relações heteronormativas, geralmente é de homens que estão traindo, que estão fazendo um monte de merda como mulher, e as mulheres estão aceitando e permanecendo em relações. Isso é muito comum, né? Tipo, a análise de gênero, gente, sobre relacionamentos. É fato. Essa é muito a construção que a gente tem na sociedade das mulheres aceitando relações que são meio merda, né? E eu acho que a gente, por muito tempo, cresceu aprendendo que isso era ok. E agora que a gente tá em 2024 entendendo que a gente não precisa aceitar isso enquanto mulher e que a gente merece mais, quando aparece um homem oferecendo o mínimo, parece que a gente tem obrigação de aceitar esse cara. Sim. É verdade. Né? E isso é uma parada muito louca, porque se vários homens aprendessem que eles têm que entregar o mínimo, a gente ia escolher pelo cara. Pelo e não pelo mínimo, e pelo não sentimento. pela obrigação de reconhecer. Perfeito. Finalmente alguém quer continuar. Não, você já tem que ir pelo seu sentimento, sim. É, Está certo. Eu acho que tem que ser uma via de mão dupla, porque quando você tá numa relação que você tá fazendo tudo pela pessoa e a pessoa tá, tipo assim, minimamente fazendo algo com você, e quando faz, joga na sua cara, mas eu tô. Gente, não dá certo. É muito difícil. A pergunta-chave que você faz, que pra mim é o que eu te digo, tipo, cara, talvez ali esteja seu erro. Porque eu não acho nem um pouco errado todo esse seu processo. E entender que não era com essa pessoa naquele momento. Isso pra mim, tudo certo. Sim, sim. Você não tem obrigação de se relacionar com uma pessoa só porque ela te entregou um mínimo, que deveria ser o que todos os homens deveriam entregar pra todas as mulheres, inclusive. Mas assim, tá tudo certo. Você passar por essa sua reflexão. O que eu acho erro é a não comunicação. Não, total. Aí que eu acho, poxa, se era uma pessoa que você tava se vinculando de certa forma,
muito bacana você poder se sentir à vontade de comunicar que aquele era o teu momento, que não era sobre essa pessoa, até pra ele não se sentir pior ainda, entendeu? Porque o silêncio, eu acho tão cruel. Esse silêncio eu acho muito cruel, ainda mais se você construiu algo afetivo com ele. Sim. E ainda mais isso, assim, poxa, finalmente uma pessoa bacana que estava acertando. Aí tu caga na cabeça dele. Nossa, Aí deve vai ter que ele caga na traumatizado cabeça muito de esse outra, bofe. sabe? Tipo, Não, e imagina. pior, eu traumatizei muito esse bofe, porque ele era muito bonzinho, assim. Era bonzinho mesmo, era um menino bonzinho, sabe? Quando a pessoa é bonzinha, você fala, poxa. Mas eu concordo, hoje em dia, se acontecesse, ia ser totalmente diferente. Eu Total. conversaria, teria esse diálogo aberto, mas na época também acho que eu não soube lidar. Eu não É. consegui. É sobre isso. Errou, mas não é fácil acertar Não também. é Você fácil sentar na acertar. frente de alguém que é maravilhosa dizendo... Não vai dá, dar. Desculpa, não não dá, vai dar. não dá. O menino tava fazendo planos de viagens, Ai, de coisas. E eu assim, gente, que mundo é esse que eu tô vivendo? Eu não, É que eu não tô acostumada com isso. É. A gente beijando 2 vezes. Ele, nossa, vamos viajar pra tal lugar, que não sei o quê, não sei o quê. É, vamos sim, então. Pois é, vamos calma, muito. né? calma. Mas acho que Bom. tudo bem a gente poder dizer não pra essas situações, assim. A gente tem que normalizar esses diálogos, tipo, comunicação. Por isso, Bem-vindo eu ao Clube diria do Erro. bem-vindo ao Ai, Clube do Erro. obrigada. Pode ficar, senta aí com a Eita! gente. Que bom. ódio. Ó, então agora é o momento da dinâmica Mete o Erro. Que é o seguinte, a gente vai ler perfis de pessoas que a nossa produção que criou, não são baseadas em histórias reais, embora tenham muitas pessoas parecidas. E aí eu vou ler o perfil dessa pessoa e aí a gente vai usar essas plaquinhas aqui pra dizer se a gente daria super like, like ou nope. Ok. A pessoa recusa assistir qualquer série que tenha mais de uma temporada, porque não tem paciência pra algo tão longo. Tem muitos Que amigos. bom. Ainda bem que a gente puxou isso, sabe por quê? verdade. Fala, Cecília, Não, fala. peraí, gente. Eu tava vendo vocês no outro podcast. Vocês falaram que não gostam de Sex and the City. Eu acho que eu vou ter que talvez cortar laços. Eu amo, Deus eu do me céu. converti. Exato. Eu ainda não. Eu me A Nina converti. se converteu, mas Totalmente. a Agnes... Converteu? Ela sim, ela... Amiga, vamos melhorar. eu ainda não. Vamos Ai, melhorar. Guinness, Mas tá em vamos qual temporada? Sabe... Não viu? Ela viu Não, um eu não vi. episódio. Ela viu um Então episódio, vamos querer, odiou. Vamos querer também, né? Eu vou explicar por quê. Porque é muito longo. É isso! Exatamente, eu sou ela essa é essa pessoa. pessoa. Eu dei like pra você, pessoa, porque eu entendo, eu gosto de ver coisas Não, que já terminaram não, ou que não gente. são tão longas. Não. E você tá se privando de uma experiência incrível por causa disso. Porque Não pra juro. você. veio uma novidade e eu estou mais confortável em não conhecer a novidade. Qual a Uau! novidade? A novidade de agora é eu ter que entrar e conhecer vários nomes de personagens novos. E eu tô Nossa, ouvindo o que meu legal. momento. Imagina quantas experiências você está Eu estou perdendo ouvindo na o meu sua momento, vida. É por que não é o isso momento que Nina, Cecília Não. e Ana estão dando não, Não, pra Agnes. só eu disse não. sim. E só Não a pra Agnes Agnes. disse Não acho sim, um grande porque ela erro. precisa ouvir Você tá Sex and the perdendo. City. Eu virei uma outra pessoa depois da série, eu juro por É. Deus. Eu sou a Miranda. Você é a Miranda? Me Ah, disseram. cara, É. eu sou um pouco Carrie. É quem? Qual Você- pessoa? Pronto, você é a nossa quarta integrante. Completa. Sou pra Mary. Porque eu odeio, né? Eu odiei que classificaram assim, mas eu sou a Charlotte. Eu sou essa Ai, meu Deus, Você acha cara. a Charlotte? Não, eu não acho, mas as pessoas estão falando essa caralha, que eu ódio. tenho uma relação de amor e ódio com a Charlotte. Porque às vezes eu acho ela meio chatinha, mas eu acho que eu também Insuportável. sou um pouco Charlotte às vezes. Ela Eu acho que eu é sou um também pouco Charlotte. todas, Ela é a sabe? Charlotte também. Todo mundo é todas, por isso que essa série é maravilhosa. E eu vi uma onda de hate da Carrie. Eu falei, gente, uai, mano, vocês não erram, não, é? Inclusive, Ela erra muito, mas assim, eu acho que ela tenta acertar às vezes. também. inclusive, eu achei a sua história um pouco Carrie também, sabia? Não, Eu achei. ela é minha mãe. Maravilhosa. Eu tava aqui ouvindo a tua história e pensando, gente, a gente tá num episódio de Sex and the City. E ela vestida desse Tamo jeito, mesmo, olha como ela maravilhosa. tá. Não, eu quase vi de Maravilhosa. Manolo, tá vendo? Pra fechar. Ai, olha só. Juro, É você, muito tem, bom. você tem que assistir, amiga, você vai gostar. Tá bom, É. gente, eu vou. Eu só preciso de um pontapé inicial, depois eu super engato. Eu Tá tentei. bom, Vai, longa. próximo. 2. A pessoa só usa o celular pra mensagens e não gosta de se comunicar online. Prefere ligações. Ah. Não. Cara, eu não gosto muito de ligação, não. Meu namorado ama. Eu não sou muito boa com relações à distância. Eu também não odeio. Mas essa pessoa, ela não, é boa, eu vocês acho que diriam? talvez Ai, não sei. Ah, aqui, nossa, tá. você deu não pro Entre seu um, namorado? eu dei não pro meu namorado. Tá tudo bem? Quer falar tudo sobre bem. isso? Pode Cara, eu escolher acho que todos. fica aqui no meio.
Pode. Entre um like e um não. Eu Tá. não sei, eu não gosto muito de falar no telefone, assim. Eu sou Também mais de não. mandar áudio. Ai, Se deixar, eu mando 10 minutos de áudio, aí eu vou ouvindo o que você me manda, mas assim, de falar ali. Agnes e eu demos super like, Super porque a gente ama, né? Eu amo. Eu adoro resolver também no telefone. Eu tenho gostado muito de falar no telefone. Às vezes eu mando uma mensagem, eu olho 10 minutos e eu falo, vou resolver logo isso, pô. É. E telefone. Pragmatismo. Não, ok, mas Com isso relacionamento. Não é, peraí. Com mas relacionamento pragmatismo. especificamente. E eu amo ver a carinha da pessoa, eu amo ver. Ah, eu não gosto de ficar em Tipo, videochamada. Odeio ficar em eu não videochamada. gosto disso. Também Não não. gosto de ligação, eu gosto de responder quando eu quero, sabe? Óbvio, se é. Mas você Daqui a atende 10 quando você minutos a quer. gente precisa resolver, eu ligo. Mas assim, sabe? Não dá pra Não, eu ligo depender pra de ouvir ligar. a voz. E aí? Ah, eu gosto de ouvir voz também. Amo E ver eu ainda a falo carinha da assim, pessoa. E aí, Manda gatinho? áudio. Depende, me encontra. Eu sou do encontro. Eu sou do me encontra. Ah, eu gosto de encontro. Também, né? Bom, Também. a pessoa precisa de um dia da semana sem nenhum contato social, seja pessoalmente ou por mensagem. Não. Super like. Cara, depende. Ana, não ó, pode ficar um Agnes dia. deu não, Nina super like, eu tô dando like. Eu sou um pouco assim, mas eu moro junto, né? Então, tipo assim, mas também se ele ficar um dia sem falar comigo, morando junto, eu falo, Mona, peraí também. Mas assim, acho que se fosse. Na tua casa. Ah, mas se fosse namorado também não, que eu ia ficar, pô, o que você tá fazendo? Eu não quero saber. Viu? Com essa Mas eu- vozinha de... Por que você tá? Por que você não tá falando com eu? Mas Você- eu. Com eu. Mas eu sou uma pessoa também que eu gosto de ter pelo menos um tempo sozinha ali, meio calada, É. recarregando. Sim. Eu preciso. Mas é um gente. dia da semana marcado? Não, mas assim, Não é um falou momento. que é marcado. É porque quando você mora com alguém, tá ali, tipo, 24 horas Não. junto, tem uma hora que você só quer ficar calada. E É. ele é uma pessoa que gosta muito de falar, de conversar. E às vezes eu fico, É. ai, mano, peraí, deixa eu recarregar aqui uma horinha só. Aham. Então talvez eu dê like. Mas aí, só se for, depende. Se for no meu relacionamento, não. É, eu só acho que não, eu só acho que não tem que ser um sumiço, né? Senão eu até ia ficar preocupada. Mas eu acho super válido ter o teu espaço de silêncio, Sim. de não contato, tá tudo Eu certo. amo. Eu amo. Pra mim, se for ainda um dia marcado, é perfeito. Tipo assim, Virginiana. domingo, eu não vou falar com você. Eu vou falar, amor, claro, vou sair com meus amigos. É isso. Vou me programar. Tipo, pra mim é ótimo, que eu não Ótimo. preciso falar todo dia, que tenha um dia sozinha, sabático. Vai lá. Fica na Ó, tua. mudei pra super like, Ai, eu meu tô com a Nina, eu amo, sério, eu amo. Ótimo. Não, é tipo, Vamos. não é que eu não gosto da ideia da gente ficar um tempinho sem se ver ou mandar, vamos tomar um espaço. Mas essa coisa do marcado eu achei esquisitérrimo. Super Não é fanfiquei. marcado. Tem que ter Você um dia inventou. da semana. Não tem que ter. Eu acho Precisa, que ela se precisa de um dia. Ela tem necessidade disso, mas não é que tem que marcar semanalmente. Eu não quero ficar colada, só quero deixar isso claro também. Não é Quer esse o sim. caso. Não quero, não. quer sim. Tá bom. Uhum, tá bom. Só não com senti você. segurança. Alô? É, Uhum. tá bom. Uhum. Tá bom. Não. A pessoa acredita em teorias da conspiração e adora discutir como não sabemos a verdade real do mundo. Difícil. Não, né? Mariana, eu adorei você. Não, Sim. não. Gente, não. Teorias da sim. conspiração. Aí depois a pessoa me vem falando que a Terra é plana, vem com umas ignorâncias que aí beira a... Não. Não, acho que não, depende. não, não. Acho que depende da teoria da conspiração também. É, eu dei não. Eu gosto de ouvir umas histórias, mas depende também. Mas você, Do like? nível de loucura. Hã? Você deu like? Eu gosto de umas loucuras também. É. Mas depende da loucura, né? Tá, Pois é. então Tem eu loucuras e e tu loucuras. like, a menina não like. Gente, eu ando com muita gente assim. Não dá nem pra fingir que não é meu É. ciclo de amizade. Não. Tá. A pessoa leva os pais pra qualquer evento importante e consulta a família sobre todos os planos da vida. Putz, grila. Nossa, eu tô ó nessa Não. dinâmica. Ah, Só acho que não. não também. Não, todo mundo acho foi que unânime não. essa. É porque é gente. difícil, né? Vamos desapegar. É, Eu vamos acho que faz seguir. parte do processo de maturidade de qualquer pessoa você simplesmente romper com os laços familiares e ter a tua autonomia. Eu acho que é muito o processo da vida, né? É legal. É um bom green flag ter uma relação ok, mas separada. É isso. Sim. Não é que não pode falar com os pais. Ah, não, nunca mais fala com os meus pais. Tem que ter uma Vamos relação saber boa. separar também. É. É. É isso. Fim. Fim da dinâmica! Então a gente vai agora para a história dos nossos ouvintes anônimos. E vamos analisar, né? Bora? Tô errada por ter expulsado um cara da minha casa?
Não. Mentira. Ladrão. Acabou. Eu, 21 anos, mulher, dei match com um cara no Tinder no ano passado. Ele era ok, simpático, morava perto, mas nada que tinha me encantado. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento longo e super complicado e queria conhecer gente nova, mas, analisando agora, eu acho que ainda não tava com o coraçãozinho pronto. Saí num date com esse cara, foi legal, a conversa fluiu bem e um tempo depois, eu aproveitei que eu tava sozinha em casa e chamei ele pra assistir uma série. Uhum. Sentamos no sofá e assim que ele colocou o braço em volta de mim, veio uma enxurrada de lembranças do Ai, que ex. Achei que era CC. Eu achei que era também. CC Achei que também, era eu tava CC. preparada pra isso. Comecei a chorar baixinho. Ai. Na minha cabeça, eu achava que eu tava sendo discreta. Mas ele claramente percebeu e perguntou: o que tá acontecendo? Eu disse que tava passando mal. E ele, simpático, me ofereceu uma água, tentou ajudar. Mas nada adiantava. A verdade é que eu só queria chorar. E a presença dele ali tava me irritando. Eu queria que ele fosse embora. Então, ele foi. Eu acho que no total ele deve ter ficado uns 10 minutos na minha casa. Durante o ano seguinte, ele continuou me mandando mensagens diretas, tentando marcar outro encontro. Mas pra ser sincera, eu fiquei com um bode enorme do coitado. Então, eu nunca consegui marcar nada com ele de novo. Agora eu fico pensando se fui errada em mandá-lo embora sem explicar o motivo. Eu errei por não ter dado uma explicação melhor? Poxa, Fiquei com pena. também. Tadinho. De quem? Coitado. Calma, de quem? Do cara. Do Eu fiquei com cara? pena. Não, assim, eu acho que tadinha também. Ela devia estar num momento ali meio doida da cabeça, onde ela acabou de sair de um relacionamento, então as coisas ainda estão muito afloradas, e aí você conhece alguém. E aí tudo te lembra, né? Ele ou ela, enfim. É. Você tá meio sensível. Mas eu acho que. Tudo bem também, às vezes ela não queria falar. Não sei, mas eu acho que tadinha, fiquei com pena dele, não vou mentir, não. Cara, eu também fiquei triste por ele, porque assim, ela ficou com raiva dele. Tipo, ela despejou uma carga muito grande no garoto que não tinha nada a ver com isso. É, isso eu não entendi. Eu Posso- não entendi. Levantar Não, a eu possibilidade. Você entendeu? Entendo, porque ela relacionou o momento, sabe? Que era tipo, era um momento ruim pra ela, aí ela relacionou ela querer ficar sozinha com ele não ir embora. E a culpa, sabe? Ah, ele precisa não estar aqui. Então a presença dele ficou atrelada na mente dela com essa necessidade de espaço. Então ela não quer encontrar ele de novo. Eu entendo de onde vem. Mas, pô, vamos lá, terapia? Gente, mas não Né? faz. Ouvi, entendi. Mas não faz sentido nenhum, né? Faz todo sentido. Faz Eu acho que sentido. faz também. Claro que faz. Eu acho que assim, quando você termina a relação e aí você tenta se relacionar de novo, ainda mais, sei lá, não sei se foi uma relação longa, ou, enfim, independentemente, você ainda tá muito atrelado ali àquela pessoa. Aí você vai tentar se relacionar, então, às vezes, uma mínima coisa que a pessoa faz que te lembra de outra pessoa, você já fica, ai. Eu não sei também, posso ser maluca, né? Mas eu acho que faz sentido, assim. Ela só ficou meio com bode, assim, e aí não soube lidar. A vida é um pouco mais confusa que isso, assim. mesmo? Eu acho que, assim, É. a gente se joga no pool de vamos conhecer pessoas, e tá conhecendo, e tem o primeiro date, aí vai avançando, de repente vai lá pra casa. Só que, tipo, não necessariamente a gente sabe com toda clareza que quando botar o braço ao meu redor, talvez eu lembre do meu ex. Então, assim, é tentativa e erro esse retorno. Eu não Pois acho que é. é tão ruim, assim, não é tão maldoso. Mas eu vou levantar um negócio. Caraca, no ano seguinte ainda tava com raiva? Então, né? ela não achou Desse que era algo cara. dela. Ela não avançou nesse Não tempo avançou. de terapia pra pensar, talvez seja algo meu. Ela ficou com. Uhum. E aí eu levanto outra. Talvez você não tenha gostado dele por outros motivos. Gente, não sei. Como assim? Porque se for só, me lembra meu ex, um ano depois, acredito eu que já tenha conhecido outras pessoas, relacionado a outras pessoas e conseguido ter relações que ultrapassem esse lugar de comparação com o ex. É. Se depois disso ainda não quer sair, ainda sente raiva, ainda sente essas emoções, talvez ela não goste do cara. Pode ser, porque ela fala, foi legal, a conversa fluiu bem. Aí um tempo depois ela saiu com ele, tipo, já. É o fantasma do ex ainda, sabe? Que susto. Essa é a minha dúvida. O fantasma do ex. Tipo, não entendi. Não entendi. Eu entendi. Eu não Eu entendi entendi também. e por isso
Eu acho que não é um erro. Eu não entendi, mas calma, vou explicar. Porque eu entendi o que você falou, Agnes. Eu acho que quando a gente tá passando por uma coisa no momento, aquilo foi o melhor que ela pôde fazer com aquele cara. Ela não conseguiu elaborar muito naquele momento. E tudo bem. Ela precisava daquele espaço naquele momento. Por isso que eu acho que ela não é errado ela expulsar o cara, porque ela tava se entendendo ali. É. Eu acho errado ela não se entender depois de um ano, como a Agnes disse. É. Entendeu? Mas vai que, sei lá, porque a gente também não sabe como é que foi esse relacionamento, né? Como que aconteceu pra terminar, quão traumatizante foi. Às vezes demora anos pra superar uma pessoa que foi um trauma enorme na sua vida. É. E às vezes algo vira um gatilho. Porque realmente as pessoas são meio complexas, né? Às vezes, sei lá, você tá ali, aí você encontra alguém que também te faz sofrer, aí você volta pro primeiro estágio, aí você tenta avançar e você volta de novo. Total. Não é Acho que é linear, meio né? acho que é meio complexo. Mas também. aí é tipo, se a gente tá nesses estágios complexos, você não acha justo que às vezes a gente não tem o que fazer e sai com uma pessoa porque tá querendo superar, mas aí aconteceu aquilo com ela. Tá tudo bem ela de repente falar, pô, vaza aí. Acho que eu cheguei num momento da minha vida que eu tô meio positiva tóxica pra mim. Pra mim. Eu tô tipo assim, ai, gente, tá dando algo errado aqui. Ai, não vou focar nisso aqui, não. Tá tudo bem, entendeu? Vai dar certo. É, eu Pô, também. deu alguma merda aqui? Não, mas vai dar certo lá no futuro. Tá tudo bem. Eu vou abstraindo as coisas. Quando eu terminei meu primeiro relacionamento, que foi assim, horrível. Demorei anos pra superar. Não ele, mas todo o trauma que ele me trauma. deixou. Aham. Que E tem isso aí, também, né? quando eu fui tentando me relacionar depois, assim, que fui conhecendo uma galera também. Uhum. Foi difícil também. Às vezes eu tentava, acontecia alguma coisa, era exatamente essa coisa. Eu voltava lá atrás, aí tentava avançar e voltava. Teve momentos que, assim, alguma coisa me lembrava essa pessoa e eu tava, tipo assim, com outra pessoa eu ficava focando, ai, não, vou tentar superar. Mas é porque realmente a gente não sabe como é que foi esse relacionamento pra ela, eu acho. Não tem como a gente. Não tem como a gente julgar, mas eu acho que. Não tem como a gente julgando. Já julgando, porém. Mas a gente não sabe muito também, né, desse passado dela. Eu tenho a sensação de que não dá pra prometer que a gente esteja 100% clean e disponível até a gente lidar de cara com Sim. a onda que tá vindo. É. Você corre pra Sim. mar e fala assim, eu tô preparado. Às vezes você não tá. Só que eu sou uma pessoa que eu ia expulsar da minha casa. Uhum. Com carinho e talvez dando um pouco mais do que 10 minutos, mas assim, eu não ia me ultrapassar, porque a gente nesse programa, a gente fala muito da gente, né? Não tem o que fazer. E eu estou no momento de dizer, se for demais pra mim, talvez não seja nem legal esse date. Mas no momento que é demais pra mim. E essa Sim. pessoa também pode ter o direito de, se eu for pra casa dela e ela se sentir mal, eu ser, não é expulsa, mas sabe? Ah, acho que hoje não vamos dormir junto, não sei o quê. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso, de Eu não falar. faço isso. Eu vou dormir aqui, tudo bem. Eu tenho muita dificuldade de dizer, acho que hoje não. Sendo que acho que hoje não é uma frase gentil, que tem o acho, que eu não acho nada, mas é que eu não consigo dizer não pra pessoa. Que hoje, porque eu prometo outro dia, você entende as tentativas que eu tenho de esquecer que eu estou desconfortável, sendo que um não deveria valer? Então, eu já expulsei gente da minha casa. E já saí de date assim, não, por desconfortos emocionais meus. O sonho da vida é me relacionar com as pessoas plena, aberta, tipo, estou aqui 100%, mas eu não tô assim, eu também não vou exigir que a pessoa esteja. E eu vou me escutar. Então, eu não acho que tá errada de ter dito pra ele sair, mas eu realmente questiono por que até agora você não superou. Talvez seja uma questão com ele, não uma questão com o seu ex. Isso eu não acho, não. Você não acha isso? Não. A Cecília também falou, né? Tipo, às vezes demora um tempo. Eu acho que às vezes demora um tempo porque a gente nunca sabe como é o processo da pessoa também. Às vezes demora anos, às vezes demora meses, às vezes demora, sei lá, Eu achei, semanas, mas depende muito, né, de como é que foi. Às vezes demora dias. e eu achei super bacana isso que a Cecília falou, que é tipo, às vezes o processo de superar não era sobre superar a pessoa. Mas Era sobre superar os traumas que essa pessoa te gerou, né? Claro. E às vezes é sobre isso. E tá tudo bem, cada um tem teu tempo mesmo, né? E isso é maravilhoso de entender, que às vezes as pessoas vão estar disponíveis, aliás, buscando novas possibilidades e novas relações e novos encontros, ao mesmo tempo em que elas estão passando por esse processo. Porque essa é a vida, gente. Tipo, as pessoas estão
saindo e querendo se divertir enquanto digerem coisas, elaboram coisas. E por isso que eu acolho totalmente essa ouvinte. Porque eu acho que você se ouviu. Você ouviu o teu processo e naquele momento esse era o melhor que você podia dar. Era se acolher e se ouvir e se respeitar. E até era um respeito com a pessoa que estava saindo ali com você e que você já tinha tido outros encontros. Você não entregar aquela situação que era você chorando sem conseguir parar. Você fala que ele tentou te acalmar, tentou te dar água e você não conseguia parar. Poxa, você bem. entregar um date meio merda, assim, só Sim. chorando, pensando no teu ex e no seu processo. Aquilo foi o melhor que você podia dar e eu acho que tá tudo bem. Cara, não é expulsar, é você explicar e deixar claro qual que é o teu espaço e o momento que você tá sentindo. Tudo bem que você não deu muita explicação, mas E poxa, sentiu raiva, isso me pega. esse é o erro. Ok. Esse eu acho um qual é? erro. Ele não fez nada pra Um você raiva sentir um raiva ano dele. depois do cara, que eu tipo, concordo com a calma. Agnes, que eu acho que você Tem coisas tá- nessa história. tem coisa aí que não é sobre o teu Tem ex, sobre o teu caroço nessa- processo. Mas é isso, assim, acho que naquele momento era o melhor que você podia fazer pra não entregar um date medíocre pro cara, entendeu? Não tá errada pra mim também. Não tá Eu errada. concordo também. Vendo nessa perspectiva, eu É, concordo. também, eu acho. Foi muito bom. Hablamos. lá. Parecia que ia ser separadinho, certo e errado. E Eu Não, não ele acho, não é- eu não acho que ela tá errada, não. Eu acho que é isso. No caso dela, sim. Mas, de novo, quero frisar que eu acho também um comportamento saudável, assim como você ouvir os seus sentimentos e botar, né, o que você sente na hora. Eu também acho que é saudável você olhar pro seu sentimento com carinho e falar: cara, eu não quero ouvir esse sentimento agora, sabe? Eu quero seguir e me distrair com outra coisa, porque eu também acho que se a gente sempre ceder aos sentimentos ruins que a gente sente, aos gatilhos, é bem possível que a gente caia sempre Sucumba, nesses né? lugares. Sim. E eu também sou a favor de fazer, bora, É. vambora, bora, vida, bora, Sim. entendeu? Então é isso, mas você não tá errada. Concordo também. é isso, gente. O episódio tá terminando. Vamos agradecer Cecília, maravilhosa, por ter estado com a gente. Muito obrigada. Obrigada a O vocês por erro, o receberem. glamour e tudo que há de bom nessa mulher maravilhosa. Quer deixar algum recado, Deusa? Errem muito. Se errarem, tá tudo bem. Você vai acertar. Se não acertar, tá tudo bem também. Vamos seguir. Um beijo. Obrigada por me receberem, meninas. Amei muito. Sempre que precisarem de um errinho, alguma história, me chamem. Eba. Vamos lá voltar. É isso, pessoal. Nosso episódio, então, acabou. A gente se vê semana que vem pra mais um Mete o Papo com o Clube do Erro. Ah! Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, tá? @AgnesBrista. @NintonSick. @_ Ana Ricari. E @Cecília Senhorinha. @Tinder Brasil e, claro, @Clube do Erro, pra não perder de jeito nenhum sua dose semanal de morais duvidosas. Até semana que vem, Beijo. galera! Beijo! Uhul!